notícia essa aí da Força Aérea, desse comandante. Pois é. De resto, viu, Kiko? Só uma última coisa. Pois Logo, quando a gente estava ali às vésperas do 8 de janeiro, entre o fim de dezembro e o começo de janeiro, fim de dezembro de 2022 e começo de janeiro de 2023, as redes bolsonaristas começaram a passar um videozinho que eles fizeram, que era o Brasil explicado por desenhinhos. E por animais. O leão era o Bolsonaro. Cuidava da selva para que as hienas não voltassem a dominar. As hienas era a esquerda. Teve uma hora que aí as hienas se juntaram com não sei quem, mais um bicho tipo os urubus, e conseguiram. O leão ficou sozinho, porque a águia deixou ele para lá. A águia era a Força Aérea. O tigre também não quis saber. O único que quis ajudá-lo foi o pato. Mas sozinho ele não conseguiu fazer nada, que era a marinha. Então os próprios tontos, desde o começo, já ficaram deixando claro o que eles estavam fazendo, sabe? Juntando, amealhando indícios, amealhando indícios. Então agora, de tal forma, uma enormidade de indícios e provas, que por mais que eventualmente uma ou outra caia, uma ou outra eles consigam desvaler, né, fazer com que ela perca a validade, a denúncia está sólida demais. Está sólida demais, não dá. Até porque eles produziram a maioria das provas. Por meio de seus celulares, por meio de suas redes sociais, por meio de minutos que foram encontradas nas casas deles. Uhum. Olha só, é importantíssimo, porque eu vou dizer agora o que Batista Júnior narrou a respeito do Freire Gomes, mostrando mais uma vez que o Freire Gomes mentiu até ontem em juízo. Aspas, o general Freire Gomes é polido, é isso que ele falou, com muita tranquilidade e muita calma, mas colocou que se ele, Bolsonaro, fizesse isso, ele teria que prender o então presidente, relatou Batista Júnior ao ser questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Batista Júnior está sendo ouvido na condição de testemunha de acusação da PGR e de defesa dos réus Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, Almir Garnia dos Santos, e do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O Bolsonaro sabia que não havia fraudes, diz o militar também. Ao ser questionado pelo Procurador-Geral, Paulo Gonet, sobre se Bolsonaro tinha informações de que não havia indício de fraude no sistema eleitoral, o ex-comandante da Aeronáutica respondeu, aspas, sim, Bolsonaro foi informado disso através do ministro da Defesa. Além de reuniões que eu falei, o ministro da Defesa que despachava sobre esse assunto. Na sequência, o Batista Júnior foi indagado se o ex-presidente tentou interferir na divulgação de um relatório que confirmava a lisura das urnas. Aspas. Sim, o relatório foi entregue no dia 9. Eu ouvi que sim, pressionou pelo adiamento da divulgação. Certamente outras testemunhas poderão dar isso com mais precisão, respondeu o militar. Jogou o Bolsonaro debaixo do ônibus e o Freire Gomes junto com o Freire Gomes, que é um covarde, está com medo aí de retaliação, de, sei lá, né, é uma família de milicianos, o Bolsonaro é capaz de mandar matar ele ou alguém da família, seja lá o que for, não honra a farda, esse Freire Gomes covarde, que ontem corretamente foi enquadrado pelo ministro Alexandre de Moraes e avisado, porque o Alexandre não é bobo e está precisando tocar as coisas aí em nome da democracia do Estado de Direito, e falou para ele, se você continuar falando uma coisa aqui, uma coisa ali, nós vamos ter que tomar as devidas medidas judiciais cabíveis. O que causou algum ruído, e nós estamos dando aqui no TCM, foi a postura do PGR Paulo Gonet. Ministros do Supremo o criticaram nos bastidores durante o depoimento do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, né, que chegou a levar essa bronca do Alexandre de Moraes. A condução do interrogatório, no âmbito da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado, gerou incômodo em parte da corte, especialmente diante da postura mais amena do general ao relatar os acontecimentos. Amena troca-se por mentirosa. Segundo relatos, Gonet não conseguiu confrontar de forma eficaz a versão apresentada por Freire Gomes, que minimizou os sinais de articulação golpista.
Embora não haja consenso, 2 ministros confirmam a insatisfação com a atuação do chefe da PGR, enquanto o outro elogiou a denúncia apresentada e 2 disseram não ter ressalvas, em off falando para a Folha de São Paulo. Já entre os advogados de réus do processo, a avaliação foi oposta. 3 defensores sob reserva disseram considerar positiva a falta de habilidade de Gonem em conduzir o depoimento, o que, segundo eles, favorece os acusados. Para esses profissionais, o procurador demonstrou pouca familiaridade com técnicas de inquirição em ações penais. Não sei se vocês separaram, mas hoje, na notícia anterior que eu narrei, o Gonet inquiriu o ex-comandante da Força Aérea, querendo tirar detalhes, inclusive com relação ao depoimento do Freire Gomes. Mas se espera de um PGR que consiga dominar técnicas de interrogatório também. Né? Olha, o senhor pediu me disse uma coisa, ou disse para investigação que eu conduzo, e agora o senhor está dizendo outra. Ele pode e deve fazer isso. O que é que acontece aí? Ao se omitir, sobra para o Moraes, que é o alvo principal, a vítima primordial das milícias digitais bolsonaristas. Eu vi aquele Paulo Figueiredo e Alan dos Santos dizendo, o Moraes foi lá, perdeu a cabeça, não sei o quê. O que acontece quando você deixa o cara falar? Por isso a importância do Dino também, Vinícius. O Dino é o cara com quem o Moraes pode contar. Podemos até aqui, né, discutir o tom de Basoff, se é adequado ou não, tal, mas a gente sabe que isso é um detalhe. Mas isso é menor. É menor. Há uma confluência, né, na intenção de punir os golpistas. E aí os dois batem bola, trocam bola, está correto, são 2 homens preparados. A Carmen Lúcia também tem aparecido muito bem. Fica o Fux como a escada. Né? Ele tem que ser a voz dissonante, como era o Marco Aurélio Mello, um pouco também. Acho que ele está querendo ir para esse caminho, já tinha falado sobre isso. Meio, né, vou causar. O Marco Aurélio perdeu a cabeça, causou, virou um palhaço. Né? A divergência fixa, né? Isso, divergir por divergir, exato. E aí, na corte que a gente tem assistido, é o Moraes com firmeza, elegância, humor, charme, eu diria até. Você diria uma beleza? Principalmente ali a clareza de propósitos. Sim. E o Dino fornecendo também mais elementos com a cultura imensa que tem também e o conhecimento do direito para... E do legislativo? E do legislativo, sem dúvida, e do executivo também, para poder dar robustez a essa denúncia e a esse julgamento também.